verdade. E eu tenho direção no Espírito de estar falando sobre algumas coisas que são fundamentos para a nossa vida. E eu creio que o Espírito vai nos levar a lugares altos essa noite. Amém? Você trouxe sua Bíblia? Glória a Deus. Então eu vou pedir para você ficar de pé de novo, porque eu lembrei disso agora. Vamos lá. A gente começou assim. E a gente vai continuar. A gente vai avançar desse jeito. Você trouxe sua Bíblia? Então levanta ela bem alto. E diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu vou receber a sua palavra. A minha mente está alerta. O meu coração está aberto. Eu amo a sua palavra. Porque uma só palavra, vinda do Senhor, pode mudar e está mudando a minha vida e o meu ministério para sempre. Diga amém. Aleluia. Agora dá um sorriso de crente para a pessoa que está do seu lado e pode se assentar. Aleluia. Hebreus capítulo 11. Carta aos Hebreus no capítulo 11. Eu creio que essa é uma oportunidade que Deus está te dando para marcar alguns versículos que talvez não estejam marcados na sua Bíblia. Hebreus capítulo 11. Versículo 6, Hebreus 11, 6. De fato, é um fato, amém? De fato, sem fé é impossível, não existe a menor possibilidade. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, antes da gente continuar lendo esse versículo, olha para cá. Você sabe que essa carta aos Hebreus foi escrita para crente, amém? Não é uma carta evangelística. Não foi uma carta escrita para pessoas que não conhecem a Jesus, mas uma carta escrita para os crentes. E a gente sabe que pelo fato da gente ser crente, e o próprio nome já diz isso, a gente crê, a gente tem fé. A Bíblia diz que Deus repartiu uma medida de fé com cada um de nós. Todos nós temos uma medida de fé suficiente para usufruirmos de todos os benefícios do reino de Deus. Amém? A Bíblia diz, inclusive, que nós fomos salvos pela graça, através da fé. Então, se a gente foi salvo, a gente tem fé. Se a gente não tem fé, então a gente ainda não foi salvo, a gente precisa aceitar Jesus. Mas já que a gente foi salvo, a gente já tem fé. Então, essa carta foi escrita a crente, gente salva. Mas o autor diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Na verdade, ele não está dizendo, não está falando sobre a ausência de fé. Todo crente tem uma medida de fé. Mas apesar de termos uma medida de fé, apesar de termos sido salvos pela fé, existe a possibilidade de, mesmo com fé, vivermmos uma vida em incredulidade. Vivemos uma vida sem fé. E sem fé, mesmo tendo fé, é impossível agradar a Deus. Porque o justo, ele vive pela fé. O justo vive pela fé. Ele não usa a fé quando ele está enfrentando um problema de financeiro, ou enfrentando uma doença, ou um problema conjugal. Ele vive 24 horas por dia pela fé. Uma vida toda pela fé. Quando a gente nasceu de novo, a partir daí, a única maneira de se viver no reino de Deus é pela fé. A única maneira de se usufruir dos benefícios do reino de Deus é pela fé. Não existe uma outra vida no reino a não ser pela fé. O justo viverá pela sua própria fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele se torna. Então não é só crer que ele existe, mas é que ele existe e que ele se torna recompensador, galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Então Deus, ele não está pagando por um relacionamento. Ele não está oferecendo alguma coisa para a gente ter um relacionamento com ele. Ele não está comprando o nosso relacionamento. Mas quando nós nos relacionamos com ele, ele nos recompensa. Porque ele é bom. Porque ele tem prazer. Porque ele é galardoador, recompensador.
Ele não está fazendo para conseguir alguma coisa. Ele é assim. Deus é amor. João 3,16 diz que Deus amou o mundo e porque Ele amou, Ele deu. Então Deus é amor. Quando nós nos relacionamos com Ele, há uma recompensa. Esse é um sistema de recompensa. O fato de eu me relacionar com Deus, isso libera uma recompensa. Só em você ter deixado a sua casa, deixado de descansar o domingo para estar aqui congregando, recebendo a palavra, adorando ao Senhor, isso automaticamente libera uma recompensa para a sua vida. Porque Deus é galardoador. Então, olha só que coisa tremenda. A Bíblia diz, e a gente sabe disso, a gente já tem o entendimento, a compreensão, a revelação de que Ele habita em nós. E os crentes, a quem essa carta foi designada, a princípio, eles também já tinham Deus habitando nele, mas o autor aos Hebreus, ele diz que aqueles que se aproximam de Deus, então como eu me aproximo de alguém que já habita em mim? Ele está falando de relacionamento, de comunhão. Então, quando eu me relaciono com Deus, eu preciso ter o entendimento, a revelação de que o caráter de Deus é esse. Ele é recompensador. Ele é por nós, não contra nós. Então, quando escolhemos ao Senhor Jesus e nos submetemos a Ele, entregamos a nossa vida ao Senhor, nós escolhemos viver em provisão, em suprimento, num reino de recompensa, num reino de galardão. Não é isso que a gente sempre leu lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 58. Abra sua Bíblia lá, talvez você não tenha lido ainda. E não vai fazer mal nenhum para você ler novamente. Amém? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, quem é irmão aqui? Quem é crente? Está falando com você, está falando comigo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que. Então, a gente precisa ter essa revelação. A gente serve ao Senhor com o nosso próprio espírito, é isso que Paulo disse. Servimos ao Senhor no espírito. Eu sei que tem muito trabalho para a gente fazer na igreja local, mas vir congregar também é servir ao Senhor. Então a gente precisa ter esse entendimento, essa revelação, considerar isso. Quando a gente vem congregar com essa revelação, com isso muito claro para a gente. Deus não está comprando a nossa presença na igreja. Ele não está dizendo, olha, se você congregar, eu vou te dar isso. Não, 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 não. A gente faz sabendo que existe um sistema de recompensa no reino. Quando eu venho, quando eu congrego, quando eu sirvo, quando eu faço, eu tenho a revelação, o entendimento de que no Senhor, o nosso trabalho não é vão. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se eu não vivo pela fé, eu não consigo desfrutar da recompensa. Então eu congrego pela fé. Eu trabalho pela fé. Você evangeliza pela fé, você serve no diaconato pela fé, você ministra a música pela fé, você ensina as crianças pela fé, você prega pela fé, ensina pela fé, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Então, quando a gente faz qualquer coisa no reino de Deus para o Senhor, existe uma recompensa, galardões. Existe um dia onde prestaremos contas e existe um dia onde receberemos o galardão por aquilo que fizemos, mas já hoje, quando nós nos aproximamos de Deus, Ele se torna. Oh, aleluia! Aleluia! Ele se torna galardoador. Deus, Ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer em nos presentear. Eu sei que se você puder, sempre que você viajar, sempre que você for a algum lugar, você vai comprar alguma lembrancinha para as pessoas que você gosta. Você vai comprar algum presente para o seu filho. Você vai passar lá, vai viajar, vai pregar, vai dar aula no Rema, e você vai passar em uma loja, e você vai comprar um presente para o seu filho, para a sua esposa, para o seu marido, porque você ama essas pessoas. Isso é uma centelha divina que está dentro de você. Porque Deus é assim. Você se relaciona com Ele, Ele libera algo que você precisa. E eu estava lembrando de Adão. Adão foi criado antes de Eva,
Eva já estava dentro dele. E eu estava ouvindo algumas coisas sobre essa questão de quando Deus formou Eva. E muita gente fala que Adão ele estava vendo o macaco e a macaca, o elefante e a elefoa, e vendo os casais de bichos, e ele começou a ter uma insatisfação. Não foi assim, gente. Não é assim que funciona o reino de Deus. Adão ele estava vivendo no paraíso, no lugar perfeito. Ele não tinha falta de absolutamente nada. Ele não precisava de absolutamente nada. Antes da necessidade surgir, Deus já supriu. Foi Deus quem viu uma necessidade que iria surgir. E à medida em que Adão se relacionava com Deus, na viração do dia, ele estava se aproximando daquele que é recompensador daqueles que o buscam. Oh, aleluia! E eu sei que ele dormiu e ele acordou e ele já estava casado. Ele não precisou entrar num site de busca para encontrar uma parceira perfeita. Ele não precisou disso. Ele não estava insatisfeito procurando, buscando onde é que eu vou arrumar uma varoa. Foi lá no culto da igreja dos macacos, ver se tinha alguma varoa lá. Não, ele não estava buscando culto dos solteiros na igreja dos macacos, na igreja Não tinha isso. Ele estava feliz da vida, cheio de responsabilidade, usufruindo da presença de Deus diariamente. Adão andou com Deus diariamente. Você acha que há alguma necessidade andando com Deus? Você acha que há alguma insatisfação se relacionando com Deus diariamente? Não existia necessidade. Ele tinha tudo que ele precisava. Deus não deixou nada faltando, aprontou todas as coisas. E talvez se você pensar, mas faltava a esposa. Não, a esposa estava nele, foi dele que Deus tirou a esposa. Adão tinha tudo que ele precisava. Adão tinha tudo que ele precisava, tudo. Porque a nossa fonte é Deus. Deus não disse, olha, eu acabei de formar você, coloquei você aqui no jardim, se você trabalhar direitinho, eu vou te dar uma esposa. Deus não falou isso para ele. Ele estava feliz, realizado, usufruindo da presença de Deus. Eu não sei se você... É claro que a gente tem Deus habitando em nós, e quando a gente se relaciona com Ele, a gente experimenta dele. Mas sabe quando a presença de Deus está manifesta? Quando a gente entra no que no Velho Testamento era chamado de a Shekinah de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus, você não lembra de absolutamente nada, você fica perdido em Deus. Você não tem palavras para expressar o que você está sentindo, o que você está vivendo naquele momento. Você só está em Deus. E aí em Deus a gente tem as mais diversas reações. Há quem chore, há quem ria, há quem corra, há quem cai debaixo do poder. Não importa a reação. Quando você está debaixo da manifestação da presença de Deus, não há necessidade. Você não lembra das contas que tem que pagar, você não lembra dos problemas que você está enfrentando, não lembra do que você tem que resolver ao longo da semana, você só está em Deus. Tudo desaparece. Adão vivia nesse ambiente 24 horas por dia. Ele sabia que estava chegando a hora dele se encontrar com Deus. Iriam vir instruções, direções, ele iria saber o que fazer. Tudo que ele precisava ele tinha em Deus. Mas Deus supre a necessidade antes da necessidade de se manifestar. Amém. A Bíblia diz que nós não somos tentados além da nossa força, ou com uma tentação sobre-humana, mas junto com a tentação, Deus envia o escape. Já não é mais forte que a gente, mas quando vem, já existe uma saída. O suprimento vem antes da necessidade. Sempre. Então, quando a gente se relaciona com Deus, a gente deve ter essa relação em fé. Que tipo de fé? Como a gente deve crer? A gente deve crer que Deus é amor. A gente deve crer que Deus é bom. A gente deve considerar o caráter de Deus nesse relacionamento. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque sem fé eu não usufruo daquilo que me pertence. Paulo disse, inspirado pelo Espírito Santo, que nós já fomos abençoados
com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós já temos tudo que a gente precisa. Paulo disse aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 19, que o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, ele há de suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Tudo que a gente precisa, a gente tem em Deus. Tudo que a gente precisa já foi liberado em Jesus Cristo. Como a gente pega essas coisas? Pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque quando a gente não está andando em fé, a gente não consegue trazer para o natural o que já está disponível no sobrenatural. A fé é essa ponte. A fé é o que linka as coisas. A fé traz à existência as coisas que não são no mundo natural, porque no sobrenatural ela já é. As coisas que não são como se já fosse. Essa é a fé do tipo de Deus. Quando a necessidade se levanta, já existe o suprimento. Mas eu não estou vendo o suprimento. Então pega ele pela fé. Como é que a gente pega pela fé? Romanos, capítulo 10. Vá para Romanos, capítulo 10. Oh, aleluia. Versículo 8. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se, e só se, com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, salvação nós recebemos pela fé, crendo com o coração e confessando com a boca. Agora, isso é um princípio para recebermos qualquer coisa no reino de Deus. Fé é crendo com o coração e confessando com a boca. É como aquele sapo que vai pegando com a língua os mosquitos que vão passando. Como é que a gente pega o que já está disponível no reino espiritual? Crendo com o coração e falando com a boca. Quando você fala, você pega, você puxa do mundo espiritual aquilo que você precisa e se manifesta aqui no mundo natural. Oh, aleluia! Aleluia! É como se a gente vivesse entre dois mundos. A gente tem acesso aos dois mundos, ao mundo visível e ao mundo invisível. A fé, ela conecta o invisível ao visível. Agora, o invisível é maior do que o visível. O mundo espiritual é maior do que o mundo natural. Se você tiver essa percepção, você vai entender que você nunca está só. Deus habita em você, Jesus disse, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Crente que sofre de solidão é um crente que não tem a revelação da palavra. Porque a gente nunca está só. O anjo do Senhor está acampado ao nosso redor para nos livrar de todo o mal. Nós temos anjos nos servindo. A gente nunca está sozinho. O mundo espiritual, ele é maior, mais intenso, mais real do que o mundo natural. Oh, aleluia! Eu lembro de ler alguma coisa e assistir alguns vídeos da irmã que já está com o Senhor, chamada Kathryn Kuhlman, que chorava e que declarava, inspirada pelo Espírito Santo, o amor dela pelo Espírito Santo. E ela falava para o Espírito Santo, você é mais real, oh, aleluia, do que as pessoas que ela estava vendo. Enquanto ela estava se relacionando com o Espírito Santo no meio de um culto, as pessoas eram tocadas pela unção, paralíticos se levantavam da cadeira de roda, cegos começavam a enxergar. Ela não tinha saído para impor as mãos, ainda que ela fizesse isso também. Porque o mundo espiritual, ele é mais real. Ele é mais real, ele é maior, ele é mais intenso. Há uma velocidade tremenda no mundo espiritual. Gente, a gente precisa trazer, pela fé, o que é o mundo espiritual para o mundo natural.
Porque essas intervenções divinas, elas não vêm por acaso. Deus deixou um povo aqui na terra, o povo da fé, para que o povo da fé promova intervenções divinas. É para isso que a gente está aqui. Porque senão a gente entregava, eu aceito a Jesus, pronto, aceitou Jesus, nasceu de novo, cai durinho, morto, e já acorda no céu. Não é assim. A gente recebe a Jesus, e a gente é plantado aqui na terra como embaixador de Cristo, embaixadores de Cristo. A gente precisa promover intervenções divinas na terra. Pessoas sofrendo, pessoas sendo oprimidas pelo diabo, pessoas tendo a família destruída, a vida destruída. A gente está aqui para a gente promover essa intervenção divina. Jesus falou sobre pregar o evangelho, ele enviou os seus discípulos para pregar o evangelho, mas ele disse: estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome. Então a nossa função aqui é promover intervenções divinas, é trazer o mundo espiritual para o mundo natural, é esmagar uma situação natural com a presença de Deus, com a manifestação do suprimento do reino. A pessoa está enferma, é natural uma pessoa ficar enferma. É normal no mundo natural que as pessoas fiquem doentes. Mas quando um crente está num lugar onde existe uma pessoa doente, existe a possibilidade de uma intervenção divina do que é realidade no mundo espiritual. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Jesus, e pelas pisaduras, pelas suas pisaduras, nós já fomos sarados. Então existe uma realidade espiritual, uma realidade sobrenatural, e o crente naquele lugar onde a pessoa está enferma, ele pode trazer essa realidade, isso que já aconteceu, que já está disponível, para intervir em uma situação natural. Então, quando o crente crê e considera o que a Bíblia diz, em nome de Jesus ele impõe a mão sobre o enfermo e diz: seja curado. Aí o mundo espiritual, que é mais real, as verdades espirituais, que são mais reais do que o mundo natural, elas intervêm sobre aquela situação. A condição da pessoa que é natural muda. Como? Sobrenaturalmente. Porque existe um agente de milagres naquele lugar. Aleluia! Aleluia! Como é que eu trago essa realidade? Pela fé, crendo com o coração, falando com a boca. Provérbios capítulo 18. Provérbios capítulo 18. Versículo 20. Provérbios 18, 20. Do fruto da boca, o coração se farta, do que produzem os lábios, se satisfaz. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir, essa fé que traz, que é o link, que faz essa conexão do sobrenatural com o natural, dos benefícios do reino com os problemas que estão acontecendo aqui na terra. Sabe que a solução para os problemas da terra é o reino? Quem é que traz o reino? Jesus, ele disse que ainda na antiga aliança, quando ele começou a discipular as pessoas, ele disse: quando vocês orarem, orem da seguinte forma: venha a nós o teu reino. Mas quando ele enviou as pessoas a evangelizar, ele disse: avise que o reino de Deus é chegado. As pessoas não sabem que o reino já chegou. Tem crente ainda pedindo para que o reino venha. O reino já está aqui e está dentro de nós. A manifestação do reino é pela fé. As pessoas precisam e a gente tem a resposta. Agora, como eu faço isso? A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Pela fé, eu conecto o reino de Deus ao reino natural. E a realidade natural, ela é esmagada pela verdade do reino. Aniquilada. A doença que é natural, ela é consumida pela saúde do reino, pela cura que está em Jesus Cristo. É mais forte o que Jesus fez do que aquilo que o diabo faz. Sabia disso? Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras de Satanás. Oh, aleluia!
Então a fé ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, e em Provérbios, no capítulo 18, versículo 20, diz: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Então o meu coração, ele se enche daquilo que a minha boca está falando. Se eu falar bem, se eu usar bem essa ferramenta, o meu coração vai se fartar de coisas boas. Se eu bem utilizar essa ferramenta, se eu utilizar bem, o meu coração vai se satisfazer. Então, enquanto eu estou falando, meu coração está se alimentando, se fartando. Então, eu não falo o problema. Eu não vou resolver o problema de quem está doente, falando, tadinho, está doente, está precisando de ajuda, eu não sei o que fazer. Se Deus quiser, não, eu não vou resolver o problema da pessoa. Eu não vou resolver o meu problema financeiro reclamando da vida, reclamando e falando a falta, falando a necessidade. Eu não vou resolver o meu problema conjugal falando que a minha casa é um inferno, que o meu problema não tem jeito. Eu não vou resolver o problema de um filho que está afastado dos caminhos do Senhor, reclamando e amaldiçoando ele. Se eu usar bem essa ferramenta, meu coração vai se satisfazer. Então, se chega a notícia de que uma criança, de que um filho está desviado, alguém diz: o seu filho não tem mais jeito, o que a gente faz? A gente concorda, a gente começa a reclamar: Deus, meu filho não tem jeito, Deus, como vai ser? Não! A gente fala a palavra, para o nosso coração começar a se encher da palavra. Chega a notícia ruim a respeito dos nossos filhos, a gente diz: os meus filhos são herança do Senhor aos homens. Eu recebi o meu filho como herança do Senhor, dos céus, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Só vem boa dádiva e dom perfeito. A bênção do Senhor, ela enriquece. O meu filho é bênção. O meu filho é uma boa dádiva. O meu filho é um dom perfeito. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E a gente começa a confessar e falar a palavra. Enquanto a gente está falando a palavra, lembra que a fé ela vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus, enquanto a gente está falando a palavra, o nosso coração está se enchendo, se fartando de fé. A fé vai trazer o mundo espiritual para se manifestar no mundo natural. A fé vai trazer o que é nosso, as bênçãos que já estão sobre a nossa vida, porque somos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual. Essas bênçãos vão se manifestar à medida em que a gente libera a nossa fé. Então o coração ele começa a se encher da palavra que a gente está falando. Chega a notícia, um aperto financeiro, uma situação que a gente está enfrentando, uma conta que a gente tem que pagar e que a gente não estava esperando, e coisas que a gente precisa resolver financeiramente essa semana. Falar que a gente não tem não resolve o problema. Reclamar da conta, do valor que veio, não resolve o problema. Falar que o salário é pouco, como vai ser? Meu Deus, e agora? Não vai resolver o problema. Fala a palavra. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Oh, aleluia! Na casa do justo há riqueza e prosperidade. Então a gente começa a falar a palavra. O problema vai se resolver imediatamente. Falar a palavra é falar uma palavra mágica? Não, em absoluto. Mas o meu coração está se fartando do que minha boca está falando. Eu estou enchendo o meu coração da palavra. A palavra está sendo ouvida e fé está sendo gerada. Jesus, ele disse: a boca fala do que o coração está cheio. Paulo ensinou: esse é o espírito da fé. Crie, por isso é que falei. É um processo contínuo. Nós enchemos o nosso coração da palavra, falando a palavra. O nosso coração se enche daquilo que a gente fala, e a nossa boca fala do que o coração está cheio. A Bíblia diz que Jesus, ele, durante toda a sua vida aqui na terra, ele foi crescendo na graça e no conhecimento, se enchendo da palavra, se relacionando com Deus. Quando chegou ao momento de começar o ministério dele, ele foi guiado pelo Espírito Santo para o deserto, cheio do Espírito Santo. E quando veio a tentação, ele venceu a tentação, porque ele tinha feito depósitos ao longo da sua vida, se enchendo da palavra,
O coração de Jesus estava cheio da palavra. Então, quando o aperto veio, o que saiu pela boca de Jesus foi a palavra. Satanás, está escrito. Para cada tipo de pressão, Jesus tinha uma palavra específica. Para cada situação, Jesus tinha a palavra certa. Porque ele se encheu da palavra. A boca fala do que o coração está cheio. O aperto vem, a palavra sai. A gente está cheio da palavra, só sai palavra. A espada do Espírito. Passando, Satanás falando e a espada do Espírito sendo liberada. Porque a gente fala a palavra. A boca fala do que o coração está cheio, do que produzem os lábios. O coração se farta do que produzem os lábios. A morte e a vida, versículo 21, estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. A morte e a vida. Não só a morte, mas a vida também. Não só a vida, mas a morte também. Um dos grandes problemas que essa palavra que a gente prega, o conhecimento que a gente tem, a visão que a gente tem, incomoda muito, gera perseguição. Não é porque a gente prega sobre prosperidade. Não é porque a gente prega sobre cura divina. É porque a gente prega sobre responsabilidade. A gente coloca a responsabilidade no lugar certo, na pessoa certa. É muito mais fácil culpar a Deus ou ao diabo por qualquer coisa que acontece na vida da gente. É muito mais fácil dizer, Deus tem um propósito nesse problema que a gente está passando. Deus tem um propósito nessa doença. Deus tem um propósito nesse estreito que a gente está vivendo. Deus está provando, Deus está apertando, Deus está nos colocando nessa situação para a gente aprender alguma coisa. Ou então, o diabo está furioso, o diabo se levantou, o diabo está feroz, o diabo está perseguindo. Então é muito mais fácil responsabilizar a Deus ou ao diabo do que assumir a responsabilidade de que a gente está vivendo aquilo que a gente falou errado. A vida e a morte estão no poder da língua. Quem utiliza bem a sua língua, come do seu fruto. Então o problema não é Deus. O problema não é o diabo. Deus é por nós, não contra nós. Eu sei que de alguns anos para cá, começou a passar na televisão uma das melhores coisas que aconteceu na televisão nesses últimos anos. As pegadinhas do Silvio Santos. E as pessoas viram tanta pegadinha do Silvio Santos que estão achando que Deus faz pegadinha. Deus não faz pegadinha. O nosso Deus não é o Ivo Holanda. Nem o Silvio Santos. Deus não fica criando situação para conhecer a gente. Não, Deus está fazendo isso para provar a gente, para conhecer o coração da gente. A Bíblia diz que nós ainda éramos disforme no ventre da nossa mãe e Ele já nos conhecia. A gente já tem um chamado desde o ventre. Deus conhece todas as coisas, Ele é onisciente. Como Ele precisa criar uma situação para conhecer a gente? Ele já conhece a gente por dentro e por fora. Ele já conhece o nosso futuro. Ele já está lá no nosso futuro. E Ele é por nós e não contra nós. Ele está do nosso lado. Deus é por nós e Ele é bom. Então Deus não precisa criar uma situação. Deus não está criando nenhum tipo de situação para conhecer a gente. Se a gente está enfrentando alguma dificuldade, é porque de alguma maneira a gente fez alguma coisa errada e a gente está colhendo agora. A boa notícia é que se o que a gente fez no passado trouxe consequências ruins, a gente pode fazer a coisa certa agora. Se a vida e a morte estão no poder da língua e o que eu estou colhendo hoje não é muito bom, então eu posso começar a falar vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a palavra. Então fala a palavra, a vida na palavra. Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4. Aleluia. Versículo 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos inclina os ouvidos.
não os deixe apartar dos seus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o corpo. Diga a vida na palavra. Diga a cura na palavra. Então, quando a gente guarda a palavra, a gente desfruta de vida. A vida na palavra. Fala a palavra. A vida e a morte estão no poder da língua. Se a gente considera o que a gente já recebeu do Senhor, as verdades que já estão no nosso coração, e a gente fala essas verdades, a gente usufrui de vida. Desfruta de vida. A vida e a morte estão no poder da língua. Então, se até aqui as coisas não estão muito boas, vamos mudar as coisas. Esse é um tempo de mudança. Esse é um tempo de grandes mudanças. A gente pode gerar essas mudanças falando a palavra. Hebreus, no capítulo 11, o versículo 2, diz que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Deus criou todas as coisas pela palavra, falando, haja e ouve, haja e ouve, haja e ouve, haja e ouve. Tudo pela palavra. Nós somos a imagem e semelhança de um Deus que criou todas as coisas pela palavra. Como a gente cria o nosso mundo? Pela palavra. Falando a palavra. Crie, por isso é que falei. A vida e a morte estão no poder do que a gente fala. O que a gente está falando? Reclamando, lamentando, murmurando, falando incredulidade, falando doença, falando falta, falando miséria, falando maldição, falando... Não, a gente não tem, a nossa boca não foi criada para isso. Fala a vida, fala a palavra, fala a verdade, fala inspirado pelo Espírito Santo. Jesus disse, eu só falo aquilo que eu ouço meu Pai falar. Se não tem o que falar, cala a boca, mas não fala incredulidade, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quando a dificuldade vem, a gente fala a palavra. Quando o aperto vem, a gente fala a palavra. A fé é isso, crer com o coração e falar com a boca, confessar com a boca, crendo com o coração, confessando com a boca. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim será com ele. Fé é crendo com o coração e falando com a boca. Então a gente precisa ter essa verdade muito clara e ser relembrado dessas verdades, porque às vezes a gente começa bem e quando a gente vai caminhando, há uma meia que melhor é o fim do que o começo. É melhor começar meio rateando e ser aperfeiçoado e terminar bem. Ah, no tempo em que eu fiz o rema. Ah, no tempo em que eu comecei a ler os livros de Kenneth Hagin. Ah, no tempo em que eu conheci o verbo da vida. Lá atrás, anos atrás. Não, quando a gente começou foi mais ou menos, a gente foi aprendendo, enfrentamos algumas coisas. Mas, gente, a gente está crescendo e a vida que a gente está vivendo é como a luz da aurora, que está brilhando mais e mais. E vai chegar um tempo em que vai ser dia perfeito. Paulo disse, eu não julgo já ter alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu sigo para aquelas que estão diante de mim. Então a gente está avançando. O que não deu certo, ficou para trás, agora vai dar certo, mas a gente não vai parar, a gente não vai se acomodar. Paulo não disse que ele deixava as coisas que para trás ficaram e se acomodava ali. Não, eu nem quero nem saber dos problemas que eu vivi, das coisas ruins que eu causei na igreja, eu deixo tudo para trás. Ele não só deixou para trás, ele avançou para outras coisas. A gente tem que avançar, a gente tem que crescer. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, que a gente leu, diz que nós devemos ser firmes e constantes, sempre abundantes. Sempre firme. Sempre constante, mas sempre crescendo, sempre abundante, sempre progredindo, sempre avançando. A gente precisa crescer.
Não é tempo mais de ficar vivendo as coisas que já aconteceram, que já aconteceu, já aconteceu. Já era. Não fica falando sobre as coisas que já aconteceu, a não ser trazer à memória algumas coisas que não vai nos dar esperança. Porque a fé é a certeza de coisas que nós esperamos. Fé é a certeza da esperança. Fé é a certeza das nossas expectativas. Fé é a certeza de coisas que nós estamos esperando. Mas a gente tem que ficar lembrando o tempo todo de coisa velha. Isso é o tempo do novo, gente. Tem muitas coisas novas para a gente viver. Coisas maravilhosas que estão diante da gente. A gente já está vivendo coisas que a gente nunca viveu antes. E tem muito mais. Tem muito mais. 2015 é o ano das portas abertas. 2015 é o ano de viagens com propósito. Sabe que ainda tem muito lugar para a gente ir esse ano? Oh, aleluia! Tem muito lugar para a gente conhecer com propósito. Estou falando de passear. Ainda que você possa passear. Não tem problema nenhum. Não é pecado passear, não é pecado tirar férias, não é pecado fazer turismo, não estou falando isso. Mas eu estou falando que esse ano é um ano de viagem com propósito. Deus vai promover, Deus vai abrir portas, Deus vai liberar situações para a gente chegar a lugares e aqueles lugares vão ser marcos na vida da gente. Sabe, lugar que a gente vai pisar e a gente vai ter a consciência de que naquele lugar alguma coisa destravou. Oh, aleluia! Esse é o tempo. É um tempo de viagens com propósito. É um tempo onde portas já estão abertas. Foi essa palavra que a gente começou esse ano. Esse ano, 2015, é o ano das portas abertas. É um ano de mudanças sobrenaturais. É o ano do sobrenatural de Deus. Não, o nosso ministério não vai ser mais o mesmo. O que a gente precisa fazer para isso acontecer, a gente vai fazer. Mas o que Deus tem que fazer, já está feito. Sabe, é como... Eu não estou conseguindo pensar num bom exemplo, mas é como se a gente tivesse numa posição e as coisas estão acontecendo, mas não estão acontecendo como tem que acontecer, mas estão acontecendo. A gente está sempre progredindo. Mas existe um lugar em Deus que quando a gente se reposiciona, oh, aleluia, as coisas vêm com mais intensidade. É um lugar de abundância. É um lugar de fartura. É um lugar de ampla suficiência. É um lugar onde as coisas chegam com mais velocidade. É ajustar o curso. É ajustar a direção. É se reposicionar. Eu não sei se você já procurou algum endereço no Google Maps lá, ou em alguma ferramenta de pesquisa para encontrar algum lugar. Ele geralmente dá alguns caminhos. E cada caminho tem um tempo. Tem lugares que você também tem as opções do meio de transporte. Você pode ir com o seu próprio automóvel, pode ir com transporte público, pode ir andando. Cada opção dessa leva um tempo diferente. Agora, tem algumas rotas. Transporte público, por exemplo, tem lugar que dá para pegar, que você vai, que dá para ir de trem e ônibus. Você vai de trem até um determinado lugar, desce do trem, pega o ônibus, isso leva um determinado tempo para você chegar àquele lugar. Tem lugar que dá para ir só de trem, só de metrô. Então, cada lugar, cada rota tem um determinado tempo. Mas tem uma rota que o tempo é menor. Que as coisas acontecem mais rápido. Você chega com mais velocidade àquele lugar. Quem é que escolhe a rota? Quem é que escolhe o caminho? Eis que hoje eu coloco diante de vocês o caminho da bênção e o caminho da maldição. O caminho da vida e o caminho da morte. Escolhe, pois, o caminho da bênção. Mas quem escolhe somos nós. Você escolhe o meio de transporte. Você escolhe o caminho mais rápido ou mais lento. Então existe um lugar onde a gente se posiciona em Deus, em que as coisas elas vêm mais rápido, porque a gente está vivendo esse tempo de aceleração. Uma outra palavra que eu recebi do Senhor sobre esses 5 anos em 6 meses. Todo o avivamento, e mesmo avivamentos que a gente lê na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, como foi no caso de Ananias e Safira. Esses avivamentos, por mais poderosos que sejam, eles também trazem juízo com mais velocidade.
Então, o tempo de provisão de Deus, o tempo do avivamento que a gente está declarando e vivendo, o avivamento da rua Ercília, também é um tempo de juízo mais rápido. Então, a gente precisa discernir as coisas espirituais e andar da maneira correta nesse tempo de avivamento. Fazer o que a gente tem que fazer. Porque assim como muitas coisas boas vão se manifestar com mais velocidade, se a gente andar de maneira errada, o juízo vai ser mais rápido também. Aleluia! Para a gente terminar, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza. Diga, fé é a certeza. A fé é a certeza de coisas. Diga, fé é a certeza de coisas. As pessoas têm dito, e a gente tem ouvido isso, só vai para a igreja porque está querendo comprar uma coisa, porque está atrás de uma casa, porque está atrás de uma cura, porque está atrás de uma bênção. Só vai atrás de bênção. Só quer coisas. Não quer Deus, quer coisas. Qual o problema de querer coisas? Qual o problema de uma pessoa vir a Deus ou vir à igreja para receber de Deus uma cura? Qual o problema? Quando que você viu Jesus condenando isso? Jesus ele faz um ajuste em Mateus capítulo 6 na questão de prioridade. Mas ele não condena quem quer e precisa de coisas. Muito pelo contrário. Ele diz, Deus sabe que vocês precisam de todas elas. Portanto, buscar em primeiro lugar, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e estas demais coisas vos serão acrescentadas. Ele não tem nada contra você querer coisas. Quando alguém clamava por cura e gritava, e os discípulos mesmo sem entender, cara, não compromete a posição, a intenção do mestre, não compromete a caminhada do mestre, fica quietinho aí. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Cala a boca, cara, fala mais baixo, cara, não atrapalha o mestre. Jesus voltou, Jesus não tinha essa mentalidade. O que queres que eu te faça? Seja curado. Não tem problema, gente. Qual o problema? A fé é a certeza de coisas que se esperam. A gente começa, as pessoas vêm atrás de coisas, e Deus não tem problema com isso. Agora, amadurecemos. Não estamos mais atrás de coisas. Se precisarmos de coisas, a fé é a certeza de coisas. Em Deus nós já temos todas as nossas necessidades supridas. Deus sabe que nós precisamos de todas as coisas. Ele estava falando sobre as solicitudes da vida. Quando ele disse das coisas que nos serão acrescentadas quando buscarmos o reino de Deus, ele estava falando sobre comida, bebida e roupa. Qual o problema? Em querer prosperar financeiramente, não tem problema nenhum. Isso não fere os sentimentos de Deus. Deus não fica magoado com uma pessoa que vem a Ele porque está atrás de alguma coisa. Lembra que Ele é recompensador. Oh, aleluia! Eu já disse isso aqui, do nosso ponto de vista, Cristo é tudo. A Bíblia diz que importa que todas as coisas se convirjam a Ele. Jesus é tudo para nós. Do ponto de vista de Deus, nós somos tudo para Ele. Ele tem prazer em nos abençoar, em suprir a nossa necessidade, em ver um filho feliz. Jesus disse, até agora vocês não têm pedido nada ao meu Pai em meu nome. Pedis e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Tem coisa melhor para o Pai Celestial do que ver um filho sorrindo, feliz, realizado.
Ele sabe que um filho feliz vai dar muito fruto. Ele sabe que um filho saudável vai fazer muito mais. Ele sabe que um filho próspero vai a lugares muito mais distantes. Vai ajudar muito mais pessoas. Deixa eu te mostrar uma outra palavra que eu sei que você conhece, mas eu quero que você leia comigo. Depois a gente volta para Hebreus capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 9. 2 Coríntios capítulo 9. Aleluia. Oh, aleluia. Versículo 8. Começa assim: Deus pode. Oh, aleluia. Deus pode. Que coisa tremenda. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Oh, aleluia! Deus sabe que um filho que tem esses recursos nele pode fazer muito mais. Oh, que coisa tremenda! Agora, Ele pode colocar a gente em uma situação onde a gente nunca vai ter falta. Ele pode colocar a gente em uma situação onde a gente pode fazer muito mais do que a gente já tem feito até agora. Ele pode. Agora, Ele não só pode, Ele é recompensador daqueles que o buscam. Oh, aleluia! Ele não só pode, como Ele quer, como Ele vai fazer e já fez em Cristo Jesus. Que coisa tremenda. Ele pode colocar a gente em uma situação onde a gente vai fazer tudo aquilo que chegar ao nosso coração para fazer, onde a gente vai cumprir todo o propósito, onde a gente vai realizar todos os sonhos que Deus tem colocado no nosso coração. Deus pode, Ele pode fazer-nos abundar em toda a graça. O que você precisa para fazer algo que Deus mandou você fazer? Você precisa de graça. Agora Ele pode fazer a gente crescer nessa graça. Deus me chamou para ir para a nação tal. Deus pode fazer você crescer nessa graça para fluir lá naquela nação. Deus pode fazer você abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Se você ler o versículo seguinte, você vai ver que ele cita uma outra passagem sobre abençoar pessoas. Prosperando com propósito. Crescendo financeiramente com propósito. Não de se soberbecer. Não para tirar onda com os outros. Não para se colocar numa posição de superioridade. Não para criar um grupinho de gente que tem mais dinheiro. Um lugar de provisão contínua, um lugar de provisão e de suprimento que não cessa, de um fluxo de suprimento, onde vai chegando e você vai abençoando. Vai chegando e você vai abençoando, e vai aumentando e você vai abençoando. Isso é contínuo, nunca para. Deus pode te colocar nessa roda. Não vai parar, vai seguir, vai rodar e vai continuar, 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 e vai continuar. Não para mais. Aleluia! Oh, aleluia! Ei! Hebreus capítulo 11. Oh, aleluia! Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que temos expectativa, de coisas que esperamos, de coisas que sonhamos, e a convicção de fatos que não se veem. A fé é isso.
A certeza de coisas que se esperam, de coisas que nós temos expectativas. Isso quer dizer que se a gente não espera nada, não é fé. Que se a gente não tem expectativa nenhuma, não é fé. Se a gente não sonha mais, não é fé. Fé é a certeza daquilo que a gente está sonhando. Fé é a certeza daquilo que a gente está esperando. Fé é a certeza daquilo que a gente tem expectativa. O que é que você está esperando? Quais as suas expectativas para os próximos 6 meses? O que é que você está pensando? O que é que você está sonhando? O que é que você está desejando? O que é que você está querendo? Você precisa colocar fé nisso. Fé é a certeza de coisas que nós estamos esperando para os próximos 6 meses. Fé é a certeza de coisas que nós estamos esperando para os próximos 6 meses. Fé é a certeza daquilo. O que eu estou esperando? O que eu estou vendo? O que eu estou pintando? Para onde você quer ir? Onde você quer chegar? Qual a viagem com o propósito que você quer fazer? O que você quer comprar? O que você quer empreender nesses próximos 6 meses? Fé é a certeza dessas coisas realizadas. Certeza de coisas que esperamos. A gente já tem uma certeza. E quando a gente tem certeza, já não é mais esperança. Já não é mais expectativa. Já não é mais sonho. É fé. Está feito. Aleluia! Aleluia! Senhor, eu estou crendo. Tenho trabalhado para o Senhor. Eu estou crendo que nesses próximos 6 meses eu vou conhecer Fernando de Noronha. Era um desejo. Eu tenho tanta vontade de conhecer Fernando de Noronha. Fico vendo aquelas matérias, que vontade de conhecer. Só que eu vou botar fé, certeza nesse sonho, nesse desejo. Aí eu já vou na loja e compro a roupa de mergulho. Aleluia! Eu já me vejo lá, nadando com um golfinho, mergulhando e vendo aquilo tudo, aquelas águas transparentes, um aquário vivo lá no meio de peixe palhaço, de um monte lá de peixe, de coral, vendo aquilo tudo. Já estou lá dentro. O que você está esperando para os próximos 6 meses? A fé é a certeza de coisas que esperamos. E a convicção de um fato que a gente ainda não está vendo. Não é porque a gente não está vendo que deixa de ser um fato. Só não é um fato enquanto a gente não está crendo. Quando a gente crê, mesmo não vendo, é um fato. Essa cadeira aqui na frente, ela não é... Eu não preciso de fé para acreditar que essa cadeira está aqui na frente. Eu estou crendo que a cadeira cinza vai estar lá na frente. Eu não preciso de fé para isso. Ela está aqui. É um fato. É um fato que essa cadeira está aqui. Posso deixar ela aqui, posso sentar nela. A cadeira já está aqui na frente. Eu não preciso de fé. Isso aqui já está feito. Eu estou crendo para mais uma cadeira aqui na frente. Não, já tem 2 cadeiras aqui. Eu não preciso de fé. Já está feito. O que está feito, está feito. É um fato. Temos 2 cadeiras de plástico cinza lá na frente. 2 pessoas podem sentar ali. Isso é um fato. Mas se eu não tivesse as 2 cadeiras de plástico cinza aqui na frente? A fé, ela substitui esse fato que vocês estavam vendo aqui. E passa a ser um fato. No lugar das 2 cadeiras, aqui na frente, eu tenho a fé que crê e que tem a convicção de que elas já estão ali. Eu não estou vendo, mas a fé substitui esse fato. A fé dá a prova daquilo que eu não estou vendo. É o firme fundamento das coisas que eu não estou vendo. Eu não estou vendo, mas eu creio por 2 cadeiras cinza aqui na frente. Eu já tenho as 2 cadeiras. Aleluia! Então todas as cadeiras estão cheias e eu posso convidar mais 2 pessoas, porque eu creio, pela fé, eu já recebi, eu já tenho mais 2 cadeiras ali na frente. Então eu começo a ter atitudes de fé. Crie, por isso é que falei, e o justo ele anda, vive pela fé. Ele não vive pelo que ele sente, ele não vive pelo que ele vê, ele vive pelo que ele crê. Nós não andamos por aquilo que sentimos, nós não andamos por aquilo que vemos, andamos por aquilo que cremos.
Andamos pela fé. A gente vive pela fé. Então a gente age em fé. Temos atitudes de fé. As nossas ações são correspondentes àquilo que a gente crê e fala. Então eu creio com o coração, confesso com a boca e ajo à altura daquilo que eu estou falando. Eu sou curado. Então eu ando como curado. Eu falo como curado. Eu estou crendo em suprimento, eu sou próspero. Então eu falo como um próspero. Eu não falo que sou pobre e sou próspero. Ou eu sou pobre ou eu sou próspero. Eu ajo como alguém que é próspero. Temos atitudes correspondentes. Amém. Nós somos da fé. Nós não somos dos que retrocedem. Isso que a gente está falando hoje aqui essa noite é o nosso DNA. Nós somos da fé. E nós temos que nos apegar com mais firmeza a essas verdades, para a gente nunca se desviar delas. Esse é o nosso DNA. Somos o povo da fé, somos da palavra da fé, pregamos fé, vivemos pela fé, falamos fé, respiramos fé, transpiramos fé, somos da fé. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição, nós somos dos que avançam. Oh, aleluia! Somos da fé. Sim, somos do amor também, somos da paz, mas nós somos da fé. A gente crê. As nossas conversas extraculto, nos bastidores, são conversas de fé. Isso não quer dizer que a gente não possa compartilhar uma dificuldade, um problema. Podemos compartilhar em fé. Cara, eu estou passando por uma dificuldade financeira, mas eu creio. Eu estou enfrentando um problema, estou compartilhando com você para a gente concordar. Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que dois concordarem vai ser feito. Então eu estou compartilhando para a gente concordar junto. Cara, é um desafio para mim, não é mole não, mas eu creio. Você crê comigo? Creio, está feito. É diferente, isso não quer dizer que a gente não enfrenta problema. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Não desanima não. Não desanima por causa do problema. Tenha bom ânimo. Eu venci, você pode vencer também. A Bíblia diz que a fé é a vitória que vence o mundo. Então por que desanimar? Então não vamos não vamos ter uma rodinha de conversa de desânimo. Cara, tá difícil, o meu problema tá mais difícil ainda. Aí tem um terceiro, o meu é mais difícil do que o dos dois juntos. E fica aquela conversa de problema, de desânimo. Isso não é conversa de crente. Isso não é conversa de quem crê. Cara, estou passando por uma dificuldade. Cara, Gilson, eu também passei por essa dificuldade. Fica firme, cara. Toma aqui, Deus vai te abençoar. A gente precisa viver nesse ambiente, nessa atmosfera de fé, no culto e fora do culto. No dia da faxina, no dia do churrasco, no dia de ornamentação da igreja para um evento, em todos os momentos, dentro da casa da gente. É lá que as contas chegam. É lá que o pastor não está, que não tem Gilson cantando, não tem Sara cantando. É lá que a gente tem que crer de verdade. O justo viverá. Viverá. Você não vive só na igreja. Você não vive só nos cultos. O justo viverá. Ele crê em tudo quanto é lugar que ele passa. Fé é um estilo de vida. Sabe, um estilo de vida de fé atrai pessoas. Porque a vida de fé, ela afeta todas as áreas da nossa vida. Uma vida de fé afeta a nossa linguagem, afeta a nossa maneira de olhar. As pessoas olham para a gente e se sentem atraídas por causa da nossa vida de fé. Podem criticar você, podem falar mal de você, podem zombar de você, mas quando a situação ficar difícil para eles, o referencial deles vai ser uma pessoa de fé. Porque a gente paga conta de luz que nem eles. Porque a gente paga conta d'água igual eles. A gente tem que fazer compra no mês que nem eles. A gente tem fome igual a todo mundo, dor de barriga. A gente é normal, gente, a gente é gente. Jesus sai um dia de manhã da casa que ele estava hospedado,
e anda um pedação de terra para chegar para o seu dia, para o seu expediente ministerial, com um grupo de homens que seguia ele, saiu bem cedo, por causa do sol, e quando ele chega num determinado lugar, chegando em Betânia, a Bíblia diz que ele teve fome. É normal ter fome, gente? É um sinal da humanidade, é uma evidência da humanidade de Jesus. Jesus teve fome. A gente é normal, gente. Qual a diferença? É que nós somos da fé. Aleluia. Cara, a conta de luz aumentou tanto, bandeira vermelha, não sei o quê, mais 20%, mais não sei quanto por cento, e está aumentando e vai aumentar mais ainda. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma, todas as nossas necessidades. Isso é um ambiente de fé, cara. A minha também aumentou, Eliseu. Cara, veio alto também. Mas eu creio. Estou crendo, não vou deixar de usufruir daquilo que Deus me deu por causa de temor, de coisa nenhuma. O medo não vai chegar na minha vida, o amor perfeito lança fora o medo. Eu recebi o espírito de poder, de temor e de moderação, de equilíbrio. Eu não recebi espírito de medo. Não tem medo na minha vida. Medo tem que se submeter ao nome de Jesus debaixo dos meus pés. A gente vai viver, a gente vai usufruir daquilo que é nosso, nós somos prósperos. Aleluia! A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé, ela substitui aquilo que eu não estou vendo. Existem olhos de fé. Visão de fé. Eu não vejo com meus olhos naturais aquilo que eu estou falando. Mas eu tenho uma outra visão. A visão da fé. Eu já estou vendo pela fé. Houve alguma mudança no quadro? Você já foi lá no terraço 7 vezes, mudou alguma coisa? Até agora nada. Só tem uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Aí uma pessoa de fé fala: vejo que uma grande chuva está chegando. Como é que alguém que vê uma nuvenzinha do tamanho de um homem vê que está vindo uma grande chuva? Pela fé! Oh, aleluia! Um homem de fé não precisa de muita coisa. Ele não precisa ver, ah, meu Deus, as multidões estão vindo, glória a Deus, não tem mais cadeira. A gente não precisa disso. A gente só precisa de uma pessoa chegando. Oh, aleluia, está vindo a multidão. Já ouço o barulho de multidão. A gente vive pela fé. Fé tem um cheiro, sabe? Cheiro de fé. Ah, tem até um cheiro de fé, ó. Aleluia. Você chega num lugar, cara, o povo aqui tem cheiro de fé, cara. O povo é da fé. Tem um cheiro de fé. Barulho de fé. Som da fé. Existe um som da fé. Aleluia. Tem barulho estranho, esquisito, mas tem um som da fé. Cara, esse povo é da fé. Existe um ambiente de fé, uma atmosfera de fé. Existem associações de fé. Você está meio para baixo, meio... Cara, não estou crendo, mas... Cara, a pressão, sabe? Bafo do dragão, aquela coisa... Cara, e você encontra com uma pessoa de fé. Oh, aleluia. Não foi assim que a gente se sentiu lá no Adora a Deus, quando o pastor Manassés estava falando. Parecia que a gente estava crescendo por dentro. A gente sentia, cara, eu me sentia maior. Alguma coisa estranha aconteceu no meu espírito que eu estava me sentindo maior do que eu sou. Então, caramba, crescendo espiritualmente.
Smith Wigglesworth dizia que nós somos 1000 vezes maiores por dentro. Não só isso, ele dizia que nós somos 1 milhão de vezes maiores por dentro do que por fora. Uma atmosfera, um ambiente de fé. Você sabe que você está em terra de fé. Cara, eu estou num lugar de fé. Cara, aqui nesse lugar de fé, dá para ver um monte de coisa. Cheiro de fé. Som de fé, barulho de fé. Atmosfera de fé, ambiente de fé. Somos da fé. O justo vive uma vida inteira pela fé. Estamos crendo. Aleluia! A base da minha fé é a palavra, não é a situação atual da nossa nação. Tá difícil agora comprar imóvel, ficou mais complicado, agora o financiamento sem ser o Minha Casa Minha Vida, eles não estão mais financiando 90%, estão financiando apenas 50%. Minha fé não está baseada nisso. Eu não vivo por esses noticiários, por essas mudanças. Eu vivo pela fé. A base da minha fé é a palavra. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar um tempo onde a gente vai vir aqui para frente só contar, fazer o relatório do que já aconteceu. E o que vai acontecer na sua vida vai ser já viu aquele sino que a pessoa, nesses filmes de pessoas muito ricas, principalmente lá na Inglaterra, antigo, que quando a comida era servida, o banquete, aí o garçom vinha e balançava o sininho assim. Sua vida vai fazer barulho, um som da fé que vai atrair pessoas. As pessoas vão ver uma vida de fé e vão desejar ter a mesma vida que você. A nossa vida é uma inspiração. A gente já está fazendo barulho, a nossa vida já está emitindo uma mensagem. E as pessoas estão vendo e falando. Já me disseram isso. Me falaram dos cultos que nós tivemos aqui. Poxa, como é que foi aquele culto lá com o irmão fulano de tal? Com o pastor Lester? As pessoas estão vendo. Sabem o que está acontecendo. Nossa vida é uma mensagem porque nós somos da fé. Uma pessoa da fé é mais feliz. Uma pessoa da fé tem um sorriso no rosto. Uma pessoa da fé não entra em depressão. Uma pessoa da fé não tem síndrome de pânico. Uma pessoa da fé não tem ansiedade, não tem estresse. Uma pessoa da fé é otimista. Tem sempre uma palavra que coloca a gente para cima. Tem sempre uma visão positiva a respeito das coisas, acerca das coisas. Mesmo que ela tenha tentado na própria vida dela e não tenha dado certo. Uma pessoa da fé assume a responsabilidade do fracasso. Não fica culpando terceiros. Não deu certo porque eu fiz errado. Não deu certo porque eu não sabia fazer melhor. Mas agora a história é outra. Sabe aquela pessoa que você vai compartilhar um sonho e aí você fala de algum projeto e ela diz, cara, isso aí eu já tentei, não vai dar certo não, é muito complicado, não é assim não. Uma pessoa da fé pode até ter tentado e não ter dado certo. Cara, eu tentei isso aí, não deu certo, mas a culpa foi minha. Vai na fé, porque vai acontecer. Dá prazer, dá vontade, você sente. Quando você conhece uma pessoa da fé, você está sempre lembrando dela. Cara, eu queria muito falar com aquela pessoa a respeito desse projeto, desse propósito. Porque sempre que eu falo com ela, eu creio mais. A fé, uma vida de fé, uma pessoa de fé, influencia a gente. Quando você é tocado por uma pessoa de fé, você se sente melhor. Todas as vezes que eu tenho contato com o pastor Eliezer e com a Geórgia, eu cresço mais espiritualmente. Eu cresço mais na minha fé. Todas as vezes. A gente está sempre se falando. Mas todas as vezes que eu estou perto dele, porque existe uma transferência na associação, no estar perto, todas as vezes eu cresço mais um pouco. Todas as vezes eu me motivo mais. Todas as vezes eu dou uma respirada melhor, uma aliviada. Porque eu vejo a história dele e é um referencial de fé para mim. A gente foi no apartamento do pastor Eliezer.
E a gente estava falando que a nossa sala é grande. Me inspira. A prosperidade do pastor Eliezer me inspira. Eu não sinto inveja. Eu fico inspirado. Porque eu sei que o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. Eu só sei que existe um tempo para todo propósito debaixo do céu. Cada um está no seu tempo. Mas eu me inspiro. Oh, aleluia. Você fica, uau, onde a gente pode chegar? Ah, meu Deus, eu estava vendo aqui, achando que isso aqui era tudo, mas tem mais. Se você está parado, se associa a quem está andando. Se você está andando, se associa a quem está correndo. Se você já está correndo, se associa a quem está voando. Ande com quem já está num nível acima do seu. Ande com quem é melhor do que você. Não para se sentir para baixo. Não, caramba, ele é muito melhor. Não, não, não. Para ficar inspirado. Aleluia! Aleluia! Não, eu vou ali naquele shoppingzinho ali, não vou nem falar o lugar para não gerar nenhum tipo de preconceito com o bairro que a gente, ou cidade que a gente mora. Mas não, vou ali, porque quem sou eu para ir lá no Rio Sul? Quem sou eu para ir no Barra Shopping? Quem sou eu para ir no Fashion Mall? Qual é aquele outro da Barra lá, que é novo lá? Qual? No Metropolitano. Quem sou eu para ir no Metropolitano? Que isso tem nada a ver com... Lá é tudo caro. Você é a pessoa certa para pisar ali. Fique inspirado com essas coisas boas da vida que você pode usufruir. Não dá para pagar agora. Não dá para comprar agora. Tudo bem, fica tranquilo. Começa a pisar, a ver, a colocar a imagem daquilo que você deseja na sua cabeça. Se veja com aquela roupa. Se veja comendo naquele lugar. Se veja dentro daquele carro. Se veja dentro daquele apartamento. Se veja, começa a se ver. Vai te inspirar. Sente o cheiro de coisa boa. Uau! Usa o perfuminho da revista por enquanto, não tem problema, não tem problema. É melhor o perfume da revista do que ficar fedendo. Amém, gente? Mas entra lá no site, dá uma passada lá na loja, deixa aquelas vendedoras dar o papelzinho lá com o cheiro do perfume. Dá para comprar 20 da revista, mas sente o cheiro. Esse é o meu cheiro, identifiquei, pronto, esse é o meu, esse é que eu quero. Aleluia, obrigado, Senhor. Não precisa ter dinheiro para comprar. Precisa ter fé. Venha e compre sem dinheiro. Deseja? Fala com perfume. Você vai ficar no meu corpo. Você é meu cheiro. Fala com a roupa. Fala com o carro. Fala com o teu apartamento, com tua casa. Esse negócio de doido. Exatamente. É coisa de doido para o mundo. Mas para a gente que crê, é o poder de Deus. Se inspira, olha lá a foto na internet de uma família bem-sucedida. Cara, essa é a família que eu quero. Quero ser assim. Esposa, marido, filhos. Meus filhos em uma boa escola, inteligente, crescendo. Estava vendo lá agora a conferência de ministro e eu vi meninos novos hoje no ministério. Tem um lá que eu vi pequenininho. Foi licenciado ontem, né? Ontem. Na Conferência de Ministros do Nordeste. Isso me inspira. Eu olho e vejo meu filho. Eu olho e vejo minha filha. E começo a pintar o quadro. Amém. Aleluia. A gente não tem inveja de ninguém, a gente inveja a obra da carne, a gente anda no Espírito, no fruto do Espírito. A prosperidade dos outros nos inspira. A gente fica inspirado, motivado. A gente olha para a prosperidade e vê Deus, que também é nosso Pai,
não faz acepção de pessoas, e o que ele faz por um, ele pode fazer por nós. Ele pode. Amém? Você pode ficar de pé? Oh, aleluia! Nós somos da fé. Nós não somos dos que retrocedem. Nós estamos no fluxo. Aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus! O que você está esperando para os próximos 6 meses? O que eu sei é que Ele pode fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Qual a sua expectativa para os próximos 6 meses? Vamos começar falando de ministério. Qual a sua expectativa para os próximos 6 meses? Onde você está se vendo dentro do seu chamado nos próximos 6 meses? Que qual o alcance e influência do seu chamado você está vendo para os próximos 6 meses? Você já está se vendendo do avião, pisando na nação, lá, colocando a planta dos pés. Você já consegue visualizar os pontos turísticos da nação que você vai, só como referencial. Está vendo já? Deus pode. Oh, aleluia. Já está vendo o seu crachá das conferências que você quer participar nos próximos 6 meses? Sua foto no crachá, seu nome no crachá. Está vendo sua mala pronta? Está se vendo lá no aeroporto internacional do Galeão? Passando sua bolsa de mão lá naquela máquina, pegando do outro lado, acendendo a luzinha do seu voo, mandando você entrar, passando pelo corredor, entrando no avião, procurando sua poltrona. Pegando o celular e escrevendo: partiu outras nações. Mandando o zap lá pro grupo. E isto é só o começo. Aleluia. Onde você está se vendo ministerialmente nos próximos 6 meses? Quando eu digo ministerialmente, eu não estou falando sobre ordenação. Estou falando sobre funcionamento. Funcionamento. Você não precisa ser ordenado para funcionar. Você não precisa ser separado para funcionar. Funcionando, você vai ser separado. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Como você está se vendo nos próximos 6 meses? Julho ainda não acabou. Agosto, setembro lá na Conferência de Ministros do Sudeste.
pegando cheiro de ministério. Outubro, novembro, dezembro, oh aleluia. Dois mil e 2016. Se são 5 anos em 6 meses, 2016. Financeiramente, como você está se vendo nos próximos 6 meses? Você está construindo a tua vida financeira para os próximos 6 meses, baseado nas notícias do Jornal Nacional, do Jornal da Band, do Jornal da Record? Ou você está pintando o teu quadro financeiro para os próximos 6 meses com um versículo embaixo escrito: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades? Como é que você está vendo nos próximos 6 meses? Todas as contas pagas, dinheiro sobrando, viajando para semear em projetos. Senhor, eu quero ir lá no projeto Pequeninos e eu quero semear lá. Quero conhecer outros projetos. Eu quero lá nas igrejas que estão começando, quero semear lá. Quero plantar uma oferta incomum lá na igreja de Taubaté, a nossa sede. Pai, obrigado, porque nos próximos 6 meses, já esse mês, já contando desse mês agora, eu vou ter dinheiro sobrando para semear em Taubaté todos os meses. Eu já estou me vendo semeando na vida do apóstolo Eliezer. Você está imaginando o seu quadro financeiro? O que você está chamando à existência? Para a tua saúde, como é que você está se vendo para os próximos 6 meses? Estou ficando velho mesmo, o tempo está passando, já não sou mais menino, estou mais perto de Jesus. Ou você está se vendo como a Bíblia fala: vida e saúde na palavra, até na velhice eu vou dar fruto. Está falando como Caleb: eu estou do mesmo jeito, forte, igualzinho como eu estava há 40 anos atrás. Mais vigor. Meus ossos são saudáveis, vai melhorar. Meus músculos são saudáveis, vai melhorar. Todos os órgãos internos do meu corpo são saudáveis. Cada célula do meu corpo está sendo vivificada pelo mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Pressão normalizada, sangue limpo. Vou melhorar, vou fazer a minha parte, Pai. Vou me reeducar na alimentação.
preciso estar mais saudável, preciso perder peso, preciso fazer os exames de rotina normalmente, que são normais, porque eu tenho uma carreira diante de mim. Eu não vou morrer cedo. Pastor, tem um povo aqui para você falar. Você é a pessoa certa. Só tem um probleminha. Aqui na nossa nação, tem que dormir no chão ou na rede. Ah, não dá para eu ir não, porque eu não estou bem de saúde, minha coluna está amarrado. Deus pode fazer abundar toda a graça. Aleluia. Eu sou saudável. Eu sou sarado. Pastor, uma conferência de 5 dias, em pé, pregando 3 horas por dia. Não tem outra pessoa. Deus falou para chamar o senhor. Cara, para mim não dá. Sabe como é que é, né? Como é que é? Como é que é? Jesus, ele subiu a montanha e pregou muito tempo, a ponto de as pessoas começarem a chegar a ficar tarde, não tinha como voltar, porque era tanto tempo ouvindo a palavra que se voltasse, e no meio do caminho não tinha supermercado, não tinha caldo de cana e pastel, barraquinha de caldo de cana e pastel, então o pessoal podia morrer. Vamos resolver o problema. Vamos multiplicar os peixes e os pães. Vamos alimentar todo mundo. Que eu vou falar mais um pouco. Como é que você está vendo a sua vida daqui nos próximos 6 meses? Você vai melhorar? Sua saúde vai melhorar no que diz respeito à sua responsabilidade? É assim mesmo, assim mesmo. A tendência é piorar. Está amarrado. Só vai melhorar. Aleluia. Os próximos 6 meses serão também tempos de preparação. Se seguirmos as instruções do Espírito e da nossa liderança, será um tempo de preparação para 2016. O volume e a intensidade vai aumentar em 2016. Esteja pronto, apto, habilitado, capacitado para correr na velocidade do que vai acontecer. Não vai deixar de acontecer. Só que se você não estiver pronto, outro vai no seu lugar. Oh, aleluia. Os atletas que querem participar das Olimpíadas, eles têm provas de qualificação. Que colocam eles em uma posição onde eles podem participar das competições olímpicas.
Alguns se classificam, se qualificam, e para isso pagam um preço. Existem as competições, as disputas, os mundiais. Alguns, antes de terminar essas competições, já estão qualificados para as Olimpíadas. Quantas vezes a gente ouve de pessoas que eram excelentes em sua modalidade, mas que, por algum motivo, não se classificaram e ficam de fora. Por um acidente, porque não estavam prontos, porque não se prepararam como os outros. Mas a Olimpíada não é desmarcada por causa disso. Outro vai no lugar. Outro que se qualificou, se classificou. Não pense que porque está chegando um avivamento, isso vai anular nossa responsabilidade. O que a gente tem que fazer, tem que ser feito. Nenhum tempo de preparação é tempo perdido. Estou sonhando com uma nação, estou me preparando para essa nação. Quando chegar o tempo de ficar um ano em Campina Grande, fazendo a escola de missões, tem que ir. Mas eu não acho que tem que ser assim. Aqui tem que ser. Tem outros lugares que não precisa. Eu não tenho que ficar aqui. Mas se ficar, tem que se submeter. Já vai crendo. Vai gerando parcerias. Servindo na igreja local. Quando chegar o tempo. Semeadores, colaboradores vão se associar a você. Sem você pedir. Deus vai mover. Oh, aleluia. Deus vai mover nos próximos 6 meses. Os colaboradores vão vir como uma inundação. Gente que vai se associar. Estou falando de coisa promovida por Deus, gente. Estou falando de associação emocional, não. Gente que vai se associar, se aliançar. Gente séria. Gente comprometida. Gente que vai ser movida pelo Espírito de outros estados. Aleluia. Tempo de correr. Tempo de fazer. Está chegando. Está chegando. Rema está chegando. Está chegando. Problema nenhum em desejar o ministério. Que problema existe nisso? Eu não diz isso. Quem deseja uma excelente obra. Mas eu demonstro o meu desejo servindo na igreja local. As etapas de fidelidade vão te levar à promoção. Cada coisa. Aleluia.
Aleluia. Ouça o que diz Isaías 55, na versão A Mensagem. Aleluia. Teu espírito está pronto para abraçar a palavra? Todos vocês que têm sede, venham para perto da água. Vocês não têm dinheiro? Venham mesmo assim, comprem e comam. Venham, comprem vinho, comprem leite. E sem dinheiro, é tudo de graça. Oh, aleluia! Por que gastam dinheiro em comida ruim? Seu dinheiro ganho com tanto sacrifício em algodão doce? Ouçam bem, comam do bom e do melhor. Encha o prato apenas com comida de qualidade. Prestem atenção, cheguem perto agora. Ouçam atentamente as minhas palavras, que dão ânimo e sustentam a vida. Estou fazendo uma aliança duradoura com vocês, a mesma que fiz com Davi. Amor firme, sólido e real. Oh, aleluia! 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 Eu amo a sua palavra, Senhor. Toda dor e doença nós repreendemos em nome de Jesus. Venham para perto da água. Venham para perto da água. Ah, todos vós os que têm de sede, vinde às águas. E vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Oh, aleluia! Então Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso. Aleluia! Você precisa de refrigério. Oh, aleluia! Aleluia! Já escolheu o seu terno? Pensando como é que vai ser o seu terno? Tem lugar que você vai ter que pregar de terno. O seu licenciamento vai ter que ser de terno. Não, mas eu não vou ser licenciado agora. Então o seu terno tem que ser melhor do que o meu, porque você vai ter mais tempo para crer, para escolher.
Eu entrei no site da Duty Free. Estava olhando lá os relógios. Escolhi uns 5. Preciso ver o tempo para pregar. Tudo que eu tenho vem de Deus. Eu não tenho nada que não tenha sido dado a mim pelo Senhor. Ele é a minha fonte. A graça é dele, a unção é dele, a inspiração é dele, os dons são dele. Todo recurso financeiro veio do Senhor, toda a provisão veio do Senhor, minha casa, minhas roupas, minha mobília, tudo vem do Senhor. A piedade é fonte de lucro, com contentamento. Nós não mercadejamos a palavra, mas nós usufruímos dos benefícios do reino. Meu Deus é dono do ouro e da prata. El Shaddai, mais do que suficiente em si mesmo. O que não existe ainda, Ele faz existir para suprir a minha necessidade. Deus pode te inspirar a fazer coisas que ninguém fez ainda. Oh, aleluia! Um negócio, uma ideia nova pode surgir de hoje para amanhã. Um sonho. Obrigado, Senhor. Eu louvo o teu nome. Porque a sua palavra é a verdade, e ela jamais volta vazia. Antes ela prospera naquilo que ela é enviada. Ela não vai voltar para o Senhor vazia, antes de fazer tudo aquilo para o qual ela foi designada. O quadro está pintado. Quantas flechas você vai atirar? Você vai determinar o tamanho da colheita. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode se assentar. Já está quase terminando. Esperar mais um pouquinho só. Vou passar a palavra para a Josi. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor, por todos os depósitos feitos nos corações essa noite. Pela compreensão do propósito, por mais um pouco de compreensão acerca do propósito, do desígnio, foi liberado essa noite. Eu te agradeço por revelações individuais que o Senhor liberou essa noite aqui. Visões e compreensões e percepções
acerca do propósito, do chamado. Obrigado por compreensão acerca de decisões que precisam ser tomadas nesses próximos 6 meses. Obrigado pelo nível de comprometimento aumentando em todas as áreas. Pelo nível de entrega. Pela seriedade que foi revelada acerca das coisas do reino essa noite. Obrigado por escamas que caíram dos olhos literalmente essa noite. Às vezes a compreensão e a percepção de direções do Espírito, elas podem vir com uma manifestação como que física. Se houve um momento que de repente os seus olhos ficaram como que mal comparando, uma conjuntivite, como que areia nos olhos, e de repente aquilo saiu, uma compreensão melhor veio. É porque ficou mais claro para você o que Deus quer para a sua vida. Você não estava com conjuntivite. Aleluia! Está ficando mais claro. Está num tempo onde as coisas vão acontecer com mais. Isso também é 5 anos em 6 meses. Compreensão do propósito. Revelação do propósito. Nesse tempo, vai ficar tão forte dentro de você, tão forte, a direção que você tem, acerca do propósito. Porque tem coisas que a gente não assume em consideração a outras pessoas. Você sabe que nem todo mundo vai compreender o plano e o propósito de Deus para a nossa vida. E nem tem que compreender. Você é mais claro. Você não depende de aceitação de ninguém para entrar no chamado. Não estou falando de ordenação. Estou falando de propósito. O problema é que quando a gente quer agradar todo mundo, mas a gente leva as coisas com seriedade, vai crescer dentro da gente. Vai chegar um ponto, se você não estiver assumindo o que Deus está te chamando, uma hora vai explodir. E às vezes quando explode, a gente não tem que dar satisfação a todo mundo, mas há algumas pessoas que a gente precisa dar satisfação. Vai chegar uma hora que vai explodir. Vai ficar tão claro e você não vai conseguir resistir mais ao chamado. Isso pode causar um choque de uma vez só. Então é melhor já ir assumindo logo. Já ir se preparando. É melhor falar: estou me preparando para isso, porque isso que Deus quer que eu faça. Porque chegar no tempo e falar: não tem jeito, vou mudar completamente, tem que ser isso. O choque é maior. Não aguento mais. Meu caminho é esse. Deus me chamou para isso. Eu vou seguir esse caminho.
Tem gente que vai concordar, vai apoiar, vai incentivar. Tem gente que não vai concordar a princípio, depois vai aceitar e até vai apoiar depois. Tem gente que nunca vai concordar. A opinião de terceiros não tem nada a ver com propósito, com cumprimento ou não. A responsabilidade do cumprimento do propósito é nossa. A gente nunca vai poder chegar diante de Deus e falar: eu não cumpri porque minha esposa não ia entender. Não entrei para não magoar minha esposa. Ela tem uma visão diferente. Entra no propósito. Se rende ao propósito. Há provisão no propósito. Há recurso no propósito. Há suprimento no propósito. Há prosperidade no propósito. Oh, aleluia! Há prosperidade no propósito. Você vai prosperar no propósito. Você vai prosperar no propósito. Não importa o quão diferente ou quanto pareça não ser lucrativo. Tá doido, você vai viver disso aí. Ninguém vive disso, você vai viver. Porque você vive pela fé. Ninguém se mantém disso. Negócio de ministério. Ninguém se mantém de ministério. Você não conhece todo mundo. Está equivocado. Há prosperidade no propósito. Faça aquilo que Deus chamou para fazer. Se renda, não resista. Cumpra o propósito. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.